Gente, relevem, eu tá meio travada nesse vídeo, é o meu primeiro vídeo, então estou ainda pegando o jeito da coisa. Então, eu sei que metas literárias a gente geralmente faz em janeiro. Porém, como minha versão leitora tá voltando agora, 7 meses para 2026 acabar, por que não? Bom, começando por romances contemporâneos, a minha prioridade é conseguir terminar a trilogia de Para Todos os Garotos que Já Amei. Eu sei, o livro e o filme já foram lançados há algum tempo, porém eu nunca consegui terminar. Só tenho o primeiro volume, então relerei, porque não me lembro de muita coisa, e vou ler os outros dois, para finalizar. Outro livro que entra na categoria de faz muito tempo que tá parado e eu não li ainda é O Mundo de Sofia, de Jostein Gaarden. Eu ganhei esse livro, acho que quando eu era adolescente. Já tentei ler ele, mas na época não deu muito certo. Até hoje eu tenho curiosidade de saber como é que essa história termina. Eu acho que eu não cheguei na metade. Mas eu vou tentar ler ele lá pro finalzinho do ano. Mas tá na meta. Eu vou conseguir. Agora, indo para livros de não ficção, com foco mais espiritual, fé cristã, eu tenho Eu, Meu Pavio Curto e Deus, da Alice Bevere. Esse livro é emprestado. Vamos devolver o livro dos coleguinhas, né? Seguindo por essa linha, temos Manso e Humilde, do Daniel Ortland, que vai tratar principalmente sobre Cristo e o Evangelho. Tem outro livro desse autor por aqui, mas eu tô mais ansiosa para ler esse daqui, então tá com meta de 2026. Partindo para livros mais clássicos, não fui uma pessoa que leu muitos livros clássicos e nem sou um especialista para falar muito sobre, mas eu, no geral, gosto e tô sempre à procura de novos livros. Bom, e uma série que é bem conhecida pelas adaptações é Anne de Green Gables. Eu já li o primeiro volume, inclusive gostei muito. E a escrita dessa autora é esqueci de falar a autora, Lucy Montgomery. Ela é mais lenta, porque ela descreve bastante as coisas. Mas justamente eu gostei porque retrata bem a personalidade da Anne. Ela é uma personagem muito descritível, muito falante. E tipo, eu tenho muita curiosidade de saber o que acontece no restante da história. Em questão de ter os livros, eu só tenho o primeiro. O segundo, que inclusive eu comecei a ler ele hoje, que é Anne de Avonlea. Anne da Ilha. Aí temos um mini problema que eu terei que resolver. Temos até o terceiro volume e o quarto e o 5 não, mas temos o sexto. Eu posso explicar, eu ganhei esse aqui de aniversário. Então vou ter que comprar o 4 e o 5 para poder terminar. E a editora Autêntica ainda não lançou os 2 últimos livros que são dos filhos da Anne. Eu não sei se eles vão lançar, mas se eu conseguir ler pelo menos até o sexto livro esse ano, eu vou ter que comprar as edições de outra editora, mas pra mim não tem problema. O melhor de tudo é ler a história mesmo, numa tradução boa. Bom, indo pela linha de eu já li, mas eu queria reler, temos um livro da Jane Austen, que eu li quando eu era adolescente também. Eu confesso que eu li Orgulho e Preconceito e eu não gostei tanto assim, mas calma. Depois de uns 2, 3 anos eu fiz uma releitura e virou um dos meus livros favoritos. Eu acho que eu até releria pela terceira vez, só que em outra edição. Então, indo por essa linha, eu tenho vontade de reler um livro dela que eu li na adolescência, mas eu não entendi tanto assim, que foi Razão e Sensibilidade. Aqui nessa edição é Razão e Sentimento, que é da Nova Fronteira. Eu não me lembro tanto dessa história quanto eu me lembro de Orgulho e Preconceito, mas eu quero dar uma chance e reler ela, porque é Jane Austen. Bom, eu queria começar a ler livros escritos por russos, porém eu confesso que me intimida um pouco. E eu decidi começar por um bem fininho aqui, que eu acho que é um livro já clichê, porque todo mundo começa e tal, é Noites Brancas, do Dostoiévski. Eu não sei muito, eu só sei que tem um personagem que se chama O Sonhador. Ele é bem curtinho, mas eu tenho a impressão que vai ser daqueles livros que, mesmo sendo curtinho, eu vou preferir ler ele lentamente, já que eu não estou acostumada com a escrita desse autor, e também porque eu acho que esse é um daqueles livros que a gente lê bem
no nosso ritmo mesmo. Quero aproveitar a experiência de uma coisa totalmente nova. E, por último, mas não menos importante, temos aqui um livro que já faz muito tempo que eu tenho ele, eu já tentei ler ele, mas eu percebi que não era o momento certo, então eu não insisti. Mas eu tenho a impressão de que quando eu conseguir ler esse livro, eu acho que vai se tornar um dos favoritos. E eu tô falando desse tijolo até dar uma dificuldade de levantar. É Os Miseráveis do Victor Hugo. E eu tenho uma mini história com esse livro. É a seguinte, quando eu estava ainda no ensino fundamental, o meu professor de português, ele gostava de passar alguns livros. E ele passou a versão editada, ou era uma releitura dos Miseráveis, mas era uma versão pequena da história. E eu li aquela história e eu fiquei, meu Deus. Aí depois a gente viu a adaptação. Hoje eu não lembro tanto da adaptação, graças a Deus, porque eu quero muito ter a sensação de que eu estivesse lendo pela primeira vez. Eu sei que não vai ser totalmente assim, mas eu fiquei pensando na coisa, meu Deus, amei essa história. Mas aí depois eu descobri que era uma versão resumida, né? Aí eu pensei, vou procurar o livro. Aí quando eu vi o tamanho, assusta um pouco. Tem só a história tem 1510 páginas, então assusta um pouco porque eu nunca li um livro tão grande assim. É aquele tipo de livro que eu vou dividir durante meses para poder ler ele. Porque além de ser muito grande, a história dele é bem extensa, né? Muitos personagens, contexto histórico da época e tudo mais. Fora que na seção da Martin Claret tem umas introduções que eu vou reler todas porque eu não me lembro. Mas é o tipo de livro que eu vou dividir para ler em meses. Eu acho que vai ser melhor do que eu ficar me pressionando a ler de uma vez ele. Então, pra mim, desse ano não passa. É sério, desse ano não passa. Foram um total de 14 livros. Se, bom, eu me organizar e não tiver nenhum imprevisto durante esse ano, provavelmente conseguirei ler. Assim espero. E dependendo do andar da carruagem, quem sabe eu não consiga adicionar mais livros. Não de meta, mas de leitura mesmo. Bom, gente, então essa foi a minha pilha de livros para 2026. 14 livros. Eu contei com os que ainda não estão aqui, mas em algum momento eu vou comprar eles. Vamos ver se eu consigo, né? Se eu conseguir, eu vou dar orgulho pra minha eu de antigamente queria os livros assim sem nem ver. Então, espero que tenham gostado do vídeo e me acompanhem para saber se eu vou conseguir, né? Ler todos esses livros. Deixem o seu gostei e se inscrevam no canal. Tchau, até o próximo vídeo.